Jorge Sampaoli cobrou reforços grandes no Galo. Preciso falar também sobre o futuro de Savarino, que não será no Fluminense, embora ele siga à venda no Botafogo. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Galo é o clube que mais contratou jogadores em 2026, entre aqueles considerados os 12 maiores do país? Ainda assim, Jorge Sampaoli cobrou contratações depois do empate em 1-1 com o Betim na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. Abre aspas para o Sampaoli, estou todo dia falando com o diretor esportivo, inclusive com os donos do clube. Temos que tentar esses jogadores de grande nível e que cheguem o mais rápido possível. Nessa mesma parte da entrevista, o Sampaoli chegou a citar o Gerson, reforço do Cruzeiro, rival do Atlético. Como dizendo, olha, os caras trouxeram um jogador grande, a gente também precisa de um atleta desse nível. Só para lembrar que o Atlético já tem 5 reforços contratados, o sexto deve ser ou pode ser o Lucas Assad. Tratativas com a Universidade de Chile seguem emperradas. O Atlético oferece um pouquinho mais, a Laú pede um pouco mais, enfim, a tendência é que o acordo aconteça, embora ainda não esteja fechado. 5 reforços já garantidos do Galo: lateral esquerdo Renan Lodge, o atacante Alan Minda, o volante Vitor Hugo, o lateral direito Preciado e o também volante Maicon. Só para completar, nessa entrevista coletiva, o Sampaoli respondeu sobre o Hulk, afirmando que não tem conversado com o atleta, mas que ele tem participado normalmente das atividades, e também elogiou o Rony. Disse que o Rony tem dificuldades para fazer gol, mas é um atleta que entrega em uma série de outras questões. A saideira sobre o Galo registrar que os filhos de Hulk, Thiago e Ian, estão se mudando para Belo Horizonte, em busca da oportunidade de seguirem como jogadores de futebol, e essa mudança dos filhos do Hulk faz com que a gente imagine que ele deva permanecer no Atlético, apesar das tratativas com o Fluminense. Sobre Savarino, nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio-atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio-atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? A temporada 2026 já começou para o Atlético, empate por 1-1 com o Betim na Arena MRV. Então bora falar também do que foi esse primeiro jogo, esse primeiro desafio pelo Campeonato Mineiro. O técnico Sampaoli surpreendeu na escalação, expectativa de que usasse só os garotos, mas já colocou alguns titulares: goleiro Everson, zagueiro Júnior Alonso, volante Alan Franco, atacante Rony. Com isso, né, com mais maturidade, com mais experiência, qualidade nesse time, obviamente a expectativa por uma vitória aumentava, o que não aconteceu, apesar do Atlético ter feito um bom primeiro tempo, ter criado muitas chances, ter aberto o placar, mas no segundo tempo acabou cedendo o empate ao Betim. O desempenho caiu um pouquinho, o adversário também pressionou, teve as suas chances, foi um jogo aberto, um jogo de muitas oportunidades para os dois lados, e aí o Atlético saiu de campo com apenas 1 ponto. É só o primeiro jogo da temporada, temos que ponderar que era uma equipe mesclada, consequentemente se perde ali em força coletiva, em entrosamento, a condição física também ainda, né? Obviamente não está na condição ideal, ainda tem muito que evoluir. Mas vamos a algumas percepções, né, desse primeiro Atlético de 2026.
Destacar algumas atuações aqui individuais. Pacini na lateral esquerda, achei que foi muito bem, né? É um garoto de muita técnica, um lateral que é ofensivo, que vai à linha de fundo, que tenta cruzamentos, encontrou bons passes para o Coelho, que estava ali pelo lado esquerdo, eles conseguiram ali boas movimentações. Eu acho que ele pode ser um ótimo suplente, acho que pode ser muito bem aproveitado ao longo da temporada, com o Renan Lodge sendo titular, é uma reposição à altura do Arana, e o Pacini um bom reserva, acho que é uma boa composição ali para a esquerda. Falar também do Izep, né, que jogou ali no meio-campo mais como um segundo volante, na base ele era mais um meia, mas acho que encontrou bons passes, o jogo passou por ele encontrou alternativas, às vezes ansioso, às vezes se precipita, erra alguns passes, mas acho que faz parte do processo de amadurecimento, né. Falar também do Reinier, né, que foi o grande nome do jogo, flutuou bastante, se movimentou, fez seu primeiro gol, que dá confiança para a sequência, se aproximou ali do Rony, que jogou mais centralizado no primeiro tempo. Eu acho que em 2025, por vezes, faltava ao Reinier se aproximar, ou melhor, se apresentar um pouco mais ao jogo, sabe? Chamar um pouco mais, esperar menos a bola no pé, atacar um pouco mais o espaço. Eu acho que ele fez isso nessa partida contra o Betim. Outras coisas que ficam claras, né? Como o Coelho fez falta no ano passado, acho que vai brigar para ser um titular, pelo menos se fosse no meu time não sairia. O ponto alto ali jogando pelo lado do campo, do lado esquerdo, ele e o Dudu, né, dividindo esse mesmo espaço, mas quem sabe o Coelho pode até se adaptar a jogar ali pelo lado direito, já fez essa função em outras oportunidades na sua carreira, para você ter os dois ali dentro da equipe. Se percebe também que Júnior Alonso falhando, lento, eu acho pelo menos que o Atlético deveria estar no mercado buscando um zagueiro. Acho que o Júnior Alonso, apesar da história, do respeito que se tem por ele, né, da experiência, não deveria seguir como titular absoluto para 2026. Vamos ver o que acontece. Sampaoli também já utilizando 2 zagueiros, né? Vamos ver se possa ser uma tendência para 2026. O que a gente já observou, um time veloz, um time intenso, vertical, pegando a bola, partindo em progressão ao gol. É um Atlético mais Sampaoli. Acredito que deva ser também uma tendência para esse ano. E nesse esquema fica mais difícil encaixar o Hulk. Então, até por isso, o Sampaoli deu uma desconversada na coletiva, falou que não conversou com o Hulk, que ele está treinando, mas enfim, não parece mesmo, pelo menos, contar com o Hulk enquanto um protagonista, porque quer um Atlético com uma outra pegada para essa temporada. Vamos ver o que acontece ao longo dos próximos jogos. Permite mais um assunto rapidamente? Óbvio. Eu não consegui falar no final de semana do que aconteceu no Atlético e queria falar sobre isso. As manifestações da torcida à porta do CT. Eu até queria mudar o termo, eu não acho que aquilo ali é a manifestação da torcida do Atlético. Como você define? Aquilo ali é a manifestação de uma parcela muito pequena de gente que já está trabalhando há muito tempo, que começou a conseguir alguma visibilidade com isso, trabalhando contra o Atlético o tempo todo. Lugar de torcedor protestar é na arquibancada. Vai lá, paga o ingresso, senta na arquibancada e protesta. Agora, você ir pra porta de CT, querer pressionar jogador de futebol, ambiente de trabalho é um ambiente sagrado, é um lugar sagrado. O lugar do CT é o lugar que o jogador, o atleta tem para trabalhar. E eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe, há muitos anos eu falo isso. Eu não concordo com manifestação em aeroporto, não acho que é respeitoso no aeroporto, nem com o atleta que está ali e nem com os outros passageiros que estão, e também não concordo com manifestação em CT, Thiago. Ali é um lugar sagrado, é um ambiente sagrado que tem que ser respeitado. Só que esse caso do Atlético vai além disso. Isso é encomendado, organizado, patrocinado por gente que não está nem um pouco preocupado se o Atlético vai ganhar ou perder. É a oposição pela oposição. E uma oposição feita pelos mesmos que quebraram o Atlético no passado, pelos mesmos que deixaram Ronaldinho Gaúcho sem receber, Vitor sem receber, Tardelli sem receber, que quebraram o Atlético e que hoje, como estão fora do processo do Atlético e não conseguem engolir isso, bancam esse tipo de protesto, manifestação de gente que começou a ganhar visibilidade com isso, alguns através de rede social. Semana passada tivemos um caso quase que inacreditável e que mostra o quanto é importante a informação séria, a informação responsável de um sujeito que estava no telefone falando que estava com a advogada do Hulk, e que depois a mulher foi para a internet e falou assim, ó, eu não estava conversando com esse cara. Isso é o nível da irresponsabilidade que as coisas estão chegando no Atlético. Só que isso tem crescido, Thiago. Tem crescido tanto por
influenciadores que a qualquer custo, nós temos bons e maus influenciadores, pessoas que fazem jornalismo e pessoas que não fazem jornalismo, como a gente tem também de facções, de ditas torcidas organizadas, que não estão nem um pouco preocupadas com o Atlético. Uma parte está preocupada em agradar quem está bancando, que é o caso de torcida organizada, está sendo bancada para fazer isso, porque ali não tem nada de atleticanismo, ali é outro tipo de compromisso. E do lado de imprensa, gente, é sempre salutar a divergência de opinião. Eu não sou dono da verdade, você não é, a Itatiaia não é, outros veículos não são. Tem gente boa em todos os veículos, tem gente boa fazendo jornalismo independente e a gente respeita muito isso, né? Ninguém é dono da verdade. Há críticas que são muito bem feitas, muito bem estruturadas, né? Tanto aqui na Itatiaia quanto em outros veículos, e a gente respeita muito. Ninguém é dono de verdade. Ninguém. Agora, que tem muita gente que está virando profissional de pagar as contas às custas da desgraça do Atlético, isso tem que ser dito, Thiago. Tem gente que passa o dia inteiro buscando mensagem apocalíptica para conseguir ali visualização, like e monetização na rede social. E aí cabe ao torcedor do Atlético escolher o que ele quer e ver se isso faz bem pro clube. Na minha opinião, e eu respeito quem discorda, antes que venham passar, tá passando pano, é porque a rádio é do Menin. Não, eu acho que isso é ruim pro futebol. Acho que isso é ruim pro futebol. Jornalismo exige seriedade, exige honestidade, tem princípio ético e tem princípio de apuração, de responsabilidade editorial. E se o cara não tem isso, não é correto, porque tem muita gente trabalhando no Atlético, no Cruzeiro, no América, no Flamengo, no Vasco, no Goiás, no Santos, pra vir gente sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum critério, simplesmente querer lacrar em cima do clube e ganhar dinheiro. Estão tentando ganhar dinheiro com a desgraça do Atlético. São todos? Não. Todo mundo que critica tá fazendo isso? Claro que não. Tem muita crítica que é honesta, que é embasada, que é séria, mas que tem muita gente indo por esse caminho. E isso está fazendo muito mal pro Atlético nesse momento, e já vem de um ano. O Atlético precisa de um pouco de paz, porque o que está sendo feito do Atlético não é pior do que aquilo que está sendo feito em nenhum grande clube do Brasil. Porque é muito bonitinho falar o seguinte: o Palmeiras se reestruturou. Foi um trabalho que começou em 2015. O Flamengo se reestruturou, começou em 2012. Peraí, pô, as coisas precisam de tempo. O Atlético brigou por grandes títulos nos últimos anos. Perdeu um, foi incompetente final de Libertadores. Mas para ser incompetente na final de Libertadores tem que estar lá. Tem que chegar. Tem que chegar. Então, assim, acho que está excedendo todos os limites do razoável o que estão fazendo com o Atlético. E isso que está sendo feito por uma parcela tem sido feito de maneira organizada, pensada e planejada, onde a coisa que menos existe ali é o desejo do bem do Atlético, Thiago.